Em 1953, um rapaz como qualquer outro conseguiu vencer as eleições da Prefeitura de São Paulo e mais tarde se tornou presidente do Brasil, criando as mais aleatórias leis que nós poderíamos ter, como proibir aquelas brigas de galo ilegal, corridas de cavalo somente no meio de semana e mulheres usarem biquíni na praia. Tudo isso ganhando o povão na conversa enquanto andava com um sanduíche de mortadela no bolso do paletó para mostrar que era tão brasileiro quanto qualquer outro. Esse era Jânio Quadros, um dos maiores populistas da história do país. E o que isso tem a ver com a thumb do vídeo, você deve estar se perguntando. Hoje eu vou contar a vocês uma história da minha infância, de como eu me tornei um líder de um grupo de vândalos usando esse mesmo método que Jânio Quadros usou, com apenas 10 anos de idade, liderando a rua onde eu passei um bom tempo da minha infância me divertindo, eu e os meus amigos, o que gerou momentos inesquecíveis desde a minha queda. E se você achou o vídeo interessante, fique até o final para acompanhar essa história. Já lembrando o senhor e a senhorita para deixar o like. Muito obrigado! Quando eu tinha apenas 10 anos de idade, minha mãe e meu pai decidiram que a gente ia mudar de casa para outro lugar da minha cidade para renovar os ares. A questão é que eu não gostava muito da ideia, até eu descobri que eu ia morar perto do meu melhor amigo, o Maicão. Não vou me aprofundar tanto na história dele por enquanto, mas o que você precisa saber é que ele estava sempre do meu lado desde o primário até os dias de hoje, e nessa história ele não podia ficar de fora. Mas voltando à mudança, eu ia morar em uma casa de esquina, que ficava em cima de um porão e que fazia divisa com um morrinho e uma rua larga, que não tinha movimento de carro. Eu e o Michael morava em uma rua paralela uma da outra, mas que em menos de 2 minutos já dava para chegar na minha casa. Os meus vizinhos eram um puro suco do estereótipo. Uma vizinha que botava som alto de manhã até no domingo, um cara que trabalhava o dia todo e quase não se via, que no meu caso era dono de uma hamburgueria da cidade bastante conhecida e uma costureira simpática. Só que havia um diferencial nessa rua, porque a cada 15 moradores, pelo menos uns 8 tinham filhos homens, da mesma idade que a minha. E daí já dá pra saber que não ia dar bom, né? Pelo menos não pros outros vizinhos. Porque, consequentemente, todos nós viramos amigos, o que mais tarde ia ganhar o nome de Turma da Rua. Tudo começou já na semana em que eu mudei. E um moleque que estudava na mesma escola que eu, mesmo sem nunca ter conversado comigo, me chamou pra uma guerrinha de orbes. Aqueles que crescem na água, sabe? E a gente passou a tarde inteira brincando até sujar a rua toda. Minha mãe tinha achado saudável eu ter feito um amigo novo, até porque eu não era de sair de casa. Vamos chamar esse cara aí de Breno. Depois disso, o que era um passatempo de duas crianças virou um grupo de um amontoado de moleque, todos da mesma rua. Ao total era eu, o Breno que morava exatamente na casa do lado, o Maicão, o João Victor, que era uma espécie de riquinho do grupo que tinha muitos brinquedos e videogame, dois molequinhos que tinham mais ou menos uns 6 anos e que gostavam de passar o tempo com a gente, outro que a gente vai chamar de JP, que morava na casa da frente, e mais um carinha que no começo vinha com o irmão mais velho brincar. Mas como o cara estudava, com o tempo ele começou a vir sozinho. Esse aí era o Davi. E como bons homens sem cérebros formados que éramos, a gente fazia as mais malucas atrocidades e aventuras, como o pique-esconde valendo o quarteirão inteiro. Sim, a gente entrava na casa das pessoas pra se esconder. Desafio de plutonita, mímica, piratas que a gente usava a varanda da casa do João Vitor como navio até as 10 da noite, jogávamos Clash Royale que ainda estava no começo do hype, mas já era modinha, expedições em casas abandonadas e o que era mais da hora era os super-heróis. Uma brincadeira que era levada tão a sério que eu cheguei a escrever histórias em quadrinhos sobre isso na época. Os vilões tinham seu próprio covil e cada um seguia um roteiro bem elaborado, embora os poderes fossem muito roubados. A questão era como tinham muitos meninos, toda hora a gente queria fazer uma coisa diferente, e isso causava algumas intrigas. Então a gente só tinha duas soluções: ou resolvia tudo no soco, ou como éramos homens democráticos, fazia uma eleição na qual o líder elegido iria dar o veredito final na tomada de decisões. A princípio, geral quis se candidatar, mas depois foram percebendo que era mais chato escolher a brincadeira do que brincar em si, então deixaram para duas escolhas mais óbvias, que era eu e o Breno, já que na lógica a gente tinha fundado aquele grupo. O problema era que em vez da gente se unir, criamos dois partidos opostos, eu com o Maicon de vice e o Breno com o JP de vice. Aquela semana toda seria para decidir melhor quem seria o líder do grupo, com uma eleição acontecendo no sábado de manhã.
O Breno foi jogando mais pro lado do esporte, porque a gente não era lá aquele grupo esportista. Ele queria colocar mais isso na nossa rotina, como futebol e tals. Mas como vocês já devem ter reparado, eu não sou lá o mais atleta, até porque eu gostava de ficar no canto rabiscando papel. Mas eu não ia usar isso a meu favor. Então eu comecei a implantar uma ideia de igualdade, em que todos iam ter vez de escolha. Comecei a fazer politicagem de mim mesmo. Por isso, no começo eu citei o Jânio Quadros, porque eu comecei a mostrar para os outros que, embora fosse o líder, ainda ia continuar sendo como eles, o famoso populismo, já que a palavra de liderança às vezes sobe na cabeça da pessoa. E enfim, ao chegar o sábado de manhã, quando todo mundo se reuniu para votar, pela maioria dos votos, eu me tornei o líder da turma da rua, o que plantou uma sementinha ali que mais pra frente poderia se tornar um desastre. Em resumo, éramos um bando de meninos com menos de 12 anos de idade, que só queria brincar o dia todo, voltar para casa depois das 9 só para dormir, sob a liderança de minha pessoa, o famoso circo que estava armado. E para falar a verdade, a nossa rotina não tinha mudado muito. A gente ia para a escola de manhã e de tarde tudo acontecia como antes. Só que as decisões eram passadas por mim primeiro. Mas em geral não mudou o funcionamento da rua, mas a cabeça do Breno sim. O Breno foi ficando rancoroso com o tempo. Começava a puxar briga sem motivo, empurrava na fila do pique-esconde, vandalizava nosso servidor de Minecraft, o que não condizia muito com o grupo, que mesmo extrapolando às vezes, mantinha uma boa convivência entre a gente e os outros moradores da rua que gostavam de nós. Teve até uma vez que o rapaz, dono da hamburgueria, nos deu os lanches que sobraram da noite anterior de graça, só porque a gente estava brincando ali em frente. Mas o dia em que o Breno mais saiu da casinha foi quando ele riscou o carro desse mesmo rapaz, escrevendo o nome dele no capô. Me lembro que aquilo deu um problema tão grande que a gente nem sabia o que estava acontecendo, porque ele tinha saído de casa e quando o rapaz viu aquilo, foi direto na mãe dele. Mas por sorte, eu acho que ele era tranquilo e deixou passar, sabe? Mas mesmo assim, a gente quase levou um sermão. E pô, aquele cara tinha dado um lanche de graça pra gente. Ele era muito gente boa e não merecia aquilo. Mas por um lado, tinha umas pessoas que apoiavam as atitudes dele, como o JP, que era um suposto vice. E assim foi criando uma nuvem de tensão, e quando a gente percebeu, o grupo estava totalmente fragmentado, dividido em dois. O ponto de encontro era sempre a casa do João Victor, que ficava no meio da rua, mas teve um final de tarde em específico que toda aquela pressão acumulada se desfez numa guerra de verdade. A gente saiu no soco um com o outro. Não sei bem o porquê disso ter começado de verdade, mas se alguém me bateu naquele dia, não saiu impune. O meu escudeiro Maicon levou uma cambalhota e saiu sem a tampa do cotovelo. E eu lembro dele ter saído pra cima do Bruno depois disso, que era mais magrinho e corria mais do que todo mundo. Os menores em si só assistiam, mas dava pra saber que eles estavam loucos pra partir pra cima também, mas não tinha nem noção do que estava acontecendo. Até que de repente, eu lembro de estar enrolando o JP na lábia pra não ter que sair no soco com ele, quando eu vi um berro de um dos caras chorando. O Breno tinha acertado a cara do João Victor, que usava óculos, com um soco, que ficou vermelho igual um pimentão. Nessa hora, a mãe dele saiu tão furiosa na rua que mandou ele entrar pra dentro e ameaçou chamar a mãe de todo mundo, e aquela seria a última vez que veríamos o grupo inteiro se reunir. O João Victor estava do meu lado desde o começo, e no final de semana depois que tudo isso havia passado, a mãe dele chamou a minha mãe para conversar e disse que eu era um bom amigo para ele, mas que infelizmente eles mudariam de cidade. Não por causa da briga, mas porque o pai dele tinha recebido uma proposta de emprego muito boa em outra cidade. Mas nem despedir eu consegui. João Victor, se você estiver vendo esse vídeo, eu quero que você saiba que você era um cara muito foda e que eu lembro até hoje com muito respeito por você. Algumas pessoas ainda se encontravam, como o Breno e o JP, mas só conversavam, nem ficavam muito tempo na rua. Enquanto a mim, depois de uns 3 meses mais ou menos, meus pais decidiram que era hora da gente voltar para casa antiga. Tudo isso aconteceu em média de 1 ano e meio, mas que para mim valeu como uma experiência de vida. E sabe aquela parada de dizer que um dia vamos olhar para trás e rir de tudo aquilo que aconteceu? Eu posso dizer com firmeza que isso realmente acontece. Quando eu comecei o ensino médio, ainda estava estudando com o Maicão e nós encontrou o Breno depois de 5 anos sem ver ele. E pela nossa surpresa, todos nós já estávamos mais maduros para ter uma conversa, sem aquele ódio reprimido. Aquilo era coisa de criança.
E quando nós nos falamos pela primeira vez depois de muito tempo, senti um sentimento de saudade na voz dele, que transmitia uma nostalgia, mostrando que os conflitos não foram nada perto das aventuras que tivemos juntos. Pena que logo ele mudou de cidade também, marcando o último encontro definitivo dos fundadores do grupo da rua.